Cara, novamente é a hora da verdade. Essa nova estratégia já passou pelos backtests manuais, testes em conta simulador e agora chegou a hora dos testes em conta real com poucos mini contratos. Esse é o mini índice no tempo gráfico de 1 minuto e eu vou te explicar como funciona essa estratégia com o gráfico rolando em conta real. Vem comigo, cara. Hoje é dia 15 de outubro, são 9h07 da manhã, o mercado acaba de abrir, como vocês podem perceber. Percebe que eu estou aqui, olha, na minha conta da Toro Investimentos, que é a corretora parceira do canal, e essa estratégia funciona da seguinte maneira, cara. A gente utiliza o indicador fura-chão e o indicador fura-teto, ambos na configuração padrão mesmo, e percebe que esse indicador forma pra gente uma espécie de canal para o preço. Então o fura-teto forma pra gente a parte superior desse canal e o fura-chão forma pra gente a parte inferior do canal. E além desse indicador, nós utilizamos a coloração algoritmo PillTrader na versão 2. Então, por exemplo, cara, eu vou excluir aqui, olha, a regra de coloração, vou inseri-la novamente. Então venho inserir regra de coloração, pesquiso aqui, olha, por algoritmo, eu insiro então a coloração algoritmo PillTrader e essa é a versão 1, né, a versão original da regra de coloração algoritmo PillTrader. Você clica o botão direito do mouse em cima da coloração, vem propriedades de algoritmo PillTrader e muda para a versão 2, clique em OK. E aqui na coloração na versão 2, cara, as velas roxas elas marcam os horários proibidos, as velas azuis marcam pra gente os momentums de compra, quando nós temos momentos mais propícios para estarmos comprando. E é claro, as velas vermelhas demonstram pra gente os momentos mais propícios para estarmos vendendo, tá? Percebe que agora, cara, no pregão atual, já acabaram as velas roxas, ou seja, já acabou por enquanto esse primeiro horário proibido. E o primeiro passo dessa estratégia, cara, é o seguinte, nós precisamos esperar que uma vela feche vermelha ou azul pela regra de coloração algoritmo PillTrader, beleza, cara? É simplesmente isso. Enquanto uma vela não fecha vermelha ou não fecha azul pela coloração algoritmo PillTrader, cara, eu vou fazer o que eu quiser fazer na minha vida, né? Eu vou tomar um café, vou assistir uma série, vou assistir um filme, até que uma vela feche vermelha ou feche na cor azul. Percebe, cara, que nós tivemos agora uma vela que fechou vermelha, certo? Esse é o primeiro passo, como eu disse. Olha, bem aqui. E já que a vela fechou vermelha, eu posicionei minha ordem de venda aqui, olha, um tique abaixo do fura-teto. É assim que funciona essa estratégia, cara. O fura-teto é resistência, nosso ponto de entrada de venda. Então, beleza, cara, ordem de venda acionada, tá? Temos aqui, olha, um stop de 405 pontos, um alvo de 135 pontos. Ou seja, cara, uma estratégia, né, com risco-retorno negativo, porém o nível de acerto dessa estratégia compensa esse risco-retorno negativo. É claro que, independente do nível de acerto compensar esse risco-retorno negativo, essa é uma estratégia para quem tem estômago, certo? De qualquer forma, eu estou operando essa estratégia com capital que eu posso perder, já que esse é um teste em conta real. Estou operando com 15 mini contratos. Se eu for estopado aqui, eu perco R$ 1.215 e eu paro de operar nesse dia, certo? E se eu tiver ganho, eu faço R$ 405 nessa operação e eu vou atrás da próxima operação, beleza? Agora, cara, não tem mais nada que eu possa fazer. O que estava no meu controle, eu cumpri corretamente. Eu esperei que uma vela fechasse na cor azul ou na cor vermelha. Nesse caso, uma vela fechou na cor vermelha e eu bati a venda um tique abaixo do fura-teto. Agora, cara, é o mercado fazer o trabalho dele. Se eu for estopado, paciência, eu volto no próximo pregão e se eu tiver ganho, tudo certo, eu vou para a próxima operação. Beleza, cara, tivemos aí o primeiro ganho do dia, certo? Fizemos R$ 405 até o momento. Agora nós entramos em um horário proibido porque as velas estão roxas, como você pode ver, então nós não podemos operar. Assim que acabar o horário proibido, a gente refaz o passo a passo, ou seja, precisamos que uma vela feche vermelha ou feche azul. Se fechar azul, nós buscamos por compras, se fechar vermelha, nós buscamos por vendas, beleza? E aí você pode pensar, poxa, Pio, mas isso daqui não é muito simples para estar funcionando no day trade? Sim, cara, isso é extremamente simples. Mas isso tende a funcionar porque dentro do algoritmo PillTrader tem muita coisa envolvida, são vários indicadores, são vários conceitos de análise técnica e a gente apresenta tudo isso de uma forma simples, através de uma regra de coloração, entendeu? Então, quando a regra de coloração na versão 2 fecha vermelha, ela está demonstrando para a gente que nós temos um momentum de venda, que é mais propício para estarmos vendendo. Então percebe, o mercado estava em queda, tivemos aqui esta vela que fechou vermelha, quando o preço subiu, tudo que nós precisávamos era de um ponto de resistência. Nesse caso, nós utilizamos o fura-teto como um ponto de resistência. Só que além de nós termos uma região aqui, olha, de resistência, nós tínhamos outra coisa, né, que aumentava muito o nosso nível de acerto, que no caso
é esse risco retorno. É um risco retorno, cara, onde o stop é 3 vezes maior do que o alvo, certo? Esse risco retorno dá uma vantagem muito grande no nível de acerto. E você pode até estranhar que esse tipo de risco retorno funcione, certo? Mas se você quiser, cara, eu aconselho que você faça isso. Caso você queira operar com essa estratégia, claro, volte aqui, olha, no gráfico, estamos aqui em outubro, volta desde lá, cara, de março, por exemplo, olha, vem desde o mês de março até os dias atuais fazendo os backtests, respeitando as metas e os limites, tanto diários como mensais. Faça os backtests de todos esses meses aqui, cara. Veja se respeitando as metas e os limites, se você ficaria ou não no positivo durante todos esses meses. Lembrando sempre, cara, que o meu limite de perda é sempre um stop. Eu aceito apenas um stop por dia nas minhas estratégias. Então, no caso, como a gente já teve um ganho, cara, de R$405, se eu levar um stop agora de R$1.215, eu só vou perder R$810, entendeu? E no pregão seguinte eu posso estar recuperando. Por exemplo, esse daqui é o dia 15 de outubro, como eu falei a vocês, né? Aqui no dia 14 de outubro, nós tivemos aqui, olha, esse primeiro sinal, onde uma vela fechou azul, certo? Nós compraríamos aqui, olha, e seria ganho, tá? Olha só. O preço pegaria essa da operação aqui. Então aqui nós teríamos o primeiro ganho. Depois nós tivemos, olha, um outro sinal, ou seja, uma outra vela fechou azul. Nós compraríamos aqui também, olha, no fura-teto e seria ganho de novo, né? Nós teríamos batido ali a meta positiva diária, certo? Então, no pregão anterior já foi meta positiva diária. Estamos em busca desse pregão aqui também ser de meta positiva diária, tá? Acabou o horário proibido, certo? As velas roxas acabaram. A partir de agora, eu estou refazendo o passo a passo. O primeiro passo é esperar que uma vela feche azul ou vermelha. Eu vou voltar agora para a série que eu estou assistindo na Netflix e vou esperar que uma dessas duas coisas ocorra. Temos agora uma vela que fechou azul, posicionei minha ordem de compra, como vocês podem ver, um tique acima do furachão dessa vez, ok? Nós ficamos aqui, cara, um bom tempo em queda, olha, não tivemos nenhum outro sinal nessa tendência de baixa e agora a tendência reverteu para alta, como vocês podem ver, olha. Minha ordem de compra foi acionada e é aquela história. Se o preço cair aqui, sou estopado, e aí eu vou ter atingido meu limite de perda diário. Se o preço subir e atingir o meu alvo, eu vou ter batido, então, a minha meta positiva diária. Beleza, cara? Ok, cara, meta positiva batida então, fizemos R$810 no dia de hoje, 15 de outubro de 2025. A gente começou o dia com uma operação de venda, porque esta vela fechou vermelha. Nós então batemos a venda no fura-teto, que no caso dessa estratégia faz a resistência pra gente, e tivemos aqui o primeiro ganho. Em seguida o preço continuou caindo em tendência de baixa, porém não tivemos nenhum outro sinal de venda. Na realidade, o mini índice reverteu para a tendência de alta e aqui nós tivemos, olha, um sinal de compra. Essa vela fechou azul, certo? E aí nós utilizamos o furachão como suporte. Então utilizamos essa região aqui, olha, como suporte. Então foi isso, cara. Nós vendemos aqui no dia de hoje, tivemos ganho. Em seguida nós compramos aqui, olha, ainda no dia de hoje e também tivemos ganho. Meta positiva batida no pregão do dia 15 de outubro de 2025. As ações foram apenas duas. A primeira operação durou 6 minutos e a segunda operação durou 12 minutos. Configurações. Mini índice tempo gráfico de 1 minuto, cara. Horário limite, 1h30 da tarde. Ou seja, você só pode abrir novas operações até no máximo 1h30 da tarde nessa estratégia. E eu vou te pedir para clicar com o botão direito do mouse no gráfico, venha em inserir regra de coloração, pesquise por algoritmo Pill Trader, insira aqui no seu gráfico, olha, clique em OK. Essa é a coloração algoritmo Pill Trader na versão 1, vamos utilizar nessa estratégia a versão 2, então você clica com o botão direito do mouse em qualquer vela, venha em propriedades de algoritmo Pill Trader, muda para a versão 2 e clique em OK. Poxa, Pill, mas eu não tenho a coloração algoritmo Pill Trader. Fica tranquilo, cara, é muito simples, basta vir aqui, olha, em estratégias, em seguida você vem em loja de estratégias, essa aba vai abrir para você, você então pesquisa por PIO, P-I-O, e aqui em primeiro lugar já irá aparecer para você coloração algoritmo Pill Trader. Você clica nesse botão azul e esta nova aba irá abrir para você. E aqui, cara, você vai perceber que nós já estamos com praticamente 1000 clientes. Nós agradecemos todos vocês pela confiança e aqui você pode escolher o plano que melhor te atender. Em seguida, basta clicar em contratar e pronto, cara, é essa a coloração que nós vamos utilizar na estratégia de hoje. E para finalizar as configurações, vem em indicadores, mais indicadores, pesquise aqui, olha, a palavra fura e insere o indicador fura-chão e o indicador fura-teto. Clique em OK
E pronto, cara, esses são os únicos dois indicadores que nós vamos utilizar na estratégia de hoje. Gerenciamento de risco. Alvo 135 pontos, stop 405 pontos. O nível de acerto dessa estratégia compensa utilizarmos esse risco-retorno, tá beleza? A meta positiva diária é de 2 ganhos seguidos e o limite de perda diário é de 1 stop. Se você levar apenas um stop, você já vai parar de operar e só vai voltar no próximo pregão. Se você tiver 2 ganhos seguidos, você para de operar e volta somente no próximo pregão. Se você não quiser operar com meta positiva mensal nessa estratégia, tudo bem, mas eu utilizaria a meta positiva mensal de 1.080 pontos e o limite de perda mensal também de 1.080 pontos. Ou seja, se em determinado momento do mês eu atingir 1.080 pontos positivos, eu paro de operar e volto somente no próximo mês. E se em determinado momento do mês eu perder 1.080 pontos, eu paro de operar também e volto a operar somente no próximo mês. Lógica da estratégia. Cara, dentro do código do algoritmo PillTrader tem muita coisa importante, vários indicadores e vários conceitos de análise técnica, e a gente apresenta o resultado disso tudo de uma maneira simples, através da coloração. Então, cara, quando nós temos velas fechando vermelhas, como vocês podem ver aqui, nós sabemos que estamos dentro de um momentum de venda. É mais propício estarmos buscando por vendas após uma vela fechar vermelha, tá beleza? E é claro também, quando tivermos velas que se fecharem na cor azul, poxa, isso significa que estamos dentro de um momentum de compra, é mais propício para estarmos comprando dentro da nossa estratégia, após uma vela fechar azul. E as velas roxas marcam pra gente os horários proibidos. Elas tentam tirar a gente dos horários onde nós podemos ter alta volatilidade, como por exemplo esse candle enorme aqui. Então, cara, se nós tivermos uma vela azul e tivermos um bom ponto de entrada, bem próximo ao preço, né, como é o caso aqui, olha, do furachão, aqui na frente também, olha, tivemos uma vela que fechou azul e tivemos um outro bom ponto de entrada, o suporte do furachão. Isso significa que nós temos grandes chances de sucesso, nesse caso, em uma operação de compra. E é claro, né, cara, se nós tivermos uma vela que fechou vermelha e tivermos uma resistência bem próxima ao preço, que no caso dessa estratégia é o indicador fura-teto, nós também temos grandes chances de sucesso. Então percebe, aqui essa vela fechou vermelha, já encontrou resistência no fura-teto. A mesma coisa aqui, olha, resistência no fura-teto. Outra vela que fechou vermelha mais à frente, olha, e encontrou também resistência no fura-teto. Nesses casos, nós temos grandes chances de sucesso na ponta vendedora. Passo a passo, cenário de compra. Dia 14 de 10 de 2025. Cara, o dia 14 do 10 iniciou-se bem aqui, olha, nesta vela, ok? E o primeiro passo é esperar que uma vela feche azul ou vermelha. Então, aqui no dia 14, cara, nós ficaríamos esperando que uma vela fechasse vermelha ou fechasse azul, ficaríamos esperando. E às 10h06 da manhã nós tivemos essa vela que fechou na cor azul. Primeiro passo concluído. Segundo e último passo. Já que uma vela fechou azul, posicione a ordem de compra um tique acima do indicador furachão. Cara, o fura-teto é o indicador que passa na parte de cima e o furachão é o indicador que passa, olha, na parte de baixo aqui do preço. Pronto, cara, então é o seguinte, você inicialmente posicionaria, né, a sua ordem de compra aqui embaixo, olha, inicialmente ficaria aqui, depois quando o furachão subiu para cá, você passaria a sua ordem de compra para cá, olha, para esse ponto, tá? E foi exatamente onde o preço acionaria a nossa ordem de compra, olha, bem aqui nesse ponto. Como o nosso stop é longo, justamente para o preço poder respirar dentro de um pullback, né? Então, o preço, ele faz toda essa subida, em seguida, ele faz esse pullback, olha, e nós temos aqui um espaço para deixar o preço respirar, e em seguida, o preço continua na tendência de alta, olha, pegando a saída da operação aqui em cima. Então, aqui no dia 14, nós teríamos um ganho, né, nessa operação de compra. É dessa forma que funciona essa estratégia em um cenário de compra, beleza? Passo a passo, cenário de venda. Dia 7 do 10 de 2025. O dia 7 do 10 iniciou-se nesta vela bem aqui e o primeiro passo, como vocês sabem, é esperar que uma vela feche vermelha ou azul. Então ficaríamos esperando que uma das duas coisas viesse a ocorrer. E aqui mais à frente, olha, às 9h16 da manhã, nós tivemos uma vela que fechou vermelha. Primeiro passo concluído. Segundo passo, já que uma vela fechou vermelha, posicione a ordem de venda um tique abaixo do fura-teto. Como vocês já sabem, cara, o fura-teto é esse indicador que passa por cima do preço. Então você posicionaria a sua ordem de venda um tique abaixo dele. Então, cara, é aquela história. Inicialmente, essa ordem de venda estaria aqui, olha, logo após a vela fechar vermelha, né? Então você posicionaria aqui em cima. Em seguida, quando o fura-teto deslocou para baixo aqui, olha, você moveria sua ordem de venda para cá.
e aqui embaixo a sua ordem de venda seria acionada. Então a ordem de venda seria acionada nesse ponto e aqui embaixo, olha, o preço pegaria e sair da operação. Então aqui no dia 7 de outubro, a primeira operação, né, foi de venda e foi uma operação de vitória. É assim que funciona essa estratégia em um cenário de venda. Backtests rápidos. Cara, vamos fazer backtests bem rápidos do dia 1º de outubro até o dia 7 de outubro para que essa estratégia de fato faça sentido em sua mente, tá? O dia 1º de outubro inicia-se bem aqui e o primeiro sinal que eu percebo que seria executado seria aqui, olha. Isso porque nós tivemos uma vela que fechou azul, então nós já poderíamos comprar aqui, ó, acima do furachão. A ordem de compra seria acionada nesse ponto e aqui em cima, olha, o preço já pegaria a saída da operação, seria o primeiro ganho do dia. Nós iríamos então vender mais à frente, olha, bem aqui. Isso porque esta vela fechou vermelho, então nós venderíamos aqui, olha, no fura-teto. Nossa ordem de venda seria acionada nesse ponto. Aqui embaixo, olha, o preço pegaria a saída da operação, seria o segundo ganho do dia. Meta positiva batida nesse pregão. Se nós vendêssemos aqui, seria ganho também. Se vendêssemos aqui, também seria ganho. Olha, aqui também. Esse pregão foi um pregão cheio de vitórias, né? Mas na realidade, nós precisamos respeitar as metas, né? E a meta positiva diária dessa estratégia é de 2 ganhos seguidos. Vamos agora ao dia 2 de outubro. E aqui no dia 2 de outubro, eu percebo que o primeiro sinal executado foi bem aqui, olha, nesse ponto. Isso porque esta vela fechou azul, então nós compraríamos um tique acima, dessa vez, olha, do furachão. A nossa ordem de compra seria acionada nesse ponto e aqui em cima, olha, o preço pegaria a saída da operação. Então seria o primeiro ganho do dia, né? E eu percebo que o segundo sinal que seria executado nesse pregão seria um sinal de venda, bem aqui. Isso porque, cara, essa vela fechou vermelha, como vocês podem ver, e então nós venderíamos no fura-teto, um tique abaixo do fura-teto. Nossa ordem de venda seria acionada aqui e aqui embaixo o preço pegaria a saída da operação, seria o segundo ganho do dia. Meta positiva batida nesse pregão e aquela história, né? Se nós vendêssemos aqui também, olha, seria ganho. Se vendêssemos aqui também, olha, seria ganho. Tivemos outro sinal de venda aqui, né? Outro sinal de venda aqui também seria ganho. Já esse sinal de venda aqui seria stop, olha. Agora, esse sinal de compra mais à frente seria ganho. Porém, novamente, nós precisamos respeitar as nossas metas, né? Então nós aqui teríamos meta positiva diária alcançada logo aqui no início, no dia 2 de outubro. Vamos agora ao dia 3 de outubro. Aqui no dia 3 de outubro, cara, eu percebo que nós teríamos um sinal executado bem aqui, olha, nesse ponto. Isso porque esta vela fechou vermelha e nós venderíamos então, olha, um tique abaixo do fura-teto. Isso porque essa vela fechou vermelha, nós venderíamos então um tique abaixo do fura-teto. Nossa ordem de venda seria acionada aqui, porém dessa vez o preço, olha, ele não teve força para cair mais alguns pontos. Na realidade, então nós tivemos um sinal falso, né? O preço voltou a subir e dessa vez seríamos estopados. Nesse dia 3 de outubro, cara, a estratégia caiu na estatística de erro. Beleza? Nós iríamos então para o próximo pregão, que é o pregão do dia 6 de outubro. E aqui no dia 6 de outubro, o primeiro sinal que foi executado foi um sinal de venda bem aqui embaixo, olha. Isso porque, cara, esta vela aqui, olha, fechou vermelha, como vocês podem ver. E nós iríamos acompanhando o fura-teto até que a nossa ordem fosse acionada. Ela seria acionada aqui na frente, olha. Então seria acionada nesse ponto. E aqui embaixo, olha, o preço pegaria a saída da operação. Seria então, cara, o primeiro ganho do dia. E o segundo sinal que foi executado dentro do horário permitido, né? Seguindo todas as regras dessa estratégia, seria bem aqui, olha. E isso aconteceu porque esta vela fechou vermelha, nós venderíamos aqui, olha, abaixo, né, um tique abaixo do fura-teto. Nossa ordem de venda seria acionada aqui, o preço sobe bem pouquinho, né, mas logo volta a cair, pegando a saída da operação aqui embaixo, olha. Seria então segundo ganho do dia, meta positiva batida nesse pregão. E para finalizar, cara, aqui o dia 7 de outubro, essa operação já mostrei a vocês, né, foi uma operação aqui, olha, de vitória, uma operação de venda no dia 7 de outubro. E em seguida tivemos, olha, esse outro sinal de venda, olha, bem aqui. E isso é claro, né, cara, aconteceu porque nós tivemos essa vela que fechou vermelha, nós iríamos acompanhando o fura-teto e aqui a nossa ordem de venda seria acionada. E aqui embaixo o preço pegaria a saída da operação. Seria então o segundo ganho do dia, meta positiva batida nesse pregão. Então do dia 1º de outubro, né, até o dia 7 de outubro, nós tivemos 8 ganhos e apenas um stop, respeitando as metas e os limites, né? É por conta disso que o nível de acerto dessa estratégia compensa operarmos com um risco retorno negativo. E se você, cara, voltar aqui, olha, pelo menos aí uns 6 meses, vamos supor que você volte, cara, sei lá, em abril de 2025 e venha fazendo os backtests até os dias atuais, respeitando as metas e os limites, tanto diários como mensais, você vai ver que essa estratégia vai fechar no positivo todos esses meses, cara, até os dias atuais, entendeu? Basta que você faça o backtest, entendeu? Você não precisa acreditar em mim. Teste a estratégia e tire as suas próprias conclusões. E, cara, agora eu tenho 2 convites para te fazer. O primeiro convite é que nós temos um grupo que faz análise semanal
semanais na maioria das estratégias que utilizam a coloração algoritmo Pill Trader. Então vai na descrição desse vídeo, clica nesse link e você será direcionado para esta página. Clica nesse botão e você será direcionado para o nosso grupo. Nesse grupo, cara, você vai saber quais estratégias estão tendo um alto nível de acerto, ok? E o segundo e último convite, cara, é o seguinte: se você quiser ter acesso às principais estratégias e robôs que estão na minha carteira de estratégias, você precisa participar do método Pulsar 3.0 completo, cara. As vagas desse treinamento serão reabertas no dia 25 de outubro às 7 horas da manhã. Então nós vamos abrir uma nova turma no dia 25 de outubro, beleza? Às 7 horas da manhã. O link da lista de espera está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, tá beleza? Beleza, cara. Agora lembrando que se você não tiver a minha coloração algoritmo Pill Trader, fica tranquilo. Você só precisa vir aqui, olha, em estratégias, em seguida loja de estratégias. Quando essa aba abrir, você pesquisa aqui, olha, por PIO, PIO, aperte a tecla Enter. Aqui já irá aparecer para você a coloração algoritmo Pill Trader. Você clica nesse botão azul e aqui você poderá escolher o plano que melhor te atender. Você clica em contratar e insere daquela maneira. Eu clico o botão direito do mouse no gráfico, vem inserir regra de coloração, pesquisa por algoritmo Pill Trader, insere aqui na sua tela, clique em adicionar, clique em OK. Aqui está a coloração na versão 1. Você clica o botão direito do mouse em cima de qualquer vela, vem propriedades de algoritmo Pill Trader, muda para a versão 2 e clique em OK. E pronto, aqui está a versão 2 da coloração algoritmo Pill Trader. Se você curtiu esse novo estilo de vídeo, cara, onde eu começo o vídeo já com o gráfico rolando e vou explicando a estratégia operando em conta real, poxa, cara, deixa o seu like então para eu saber se eu devo trazer mais vídeos assim. E é claro, você precisa se inscrever nesse canal com o sininho ativado para você não perder nada. E eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha agregado na sua vida como day trader. Porque é claro, né, cara, eu não vou descansar até você se tornar um trader. O objetivo de sucesso. Vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo.